Há mais de 10.000 anos, em um mundo sem nações, sem cidades, sem muros, um grupo de pessoas dormia à beira de um lago tranquilo, sob as estrelas de um céu imenso. Eles não sabiam, mas aquela seria sua última noite. A região onde hoje fica o árido deserto de Turkana, no Quênia, era então um oásis de vida. A água doce do lago atraía aves, peixes e animais de grande porte. Nas margens, vegetação abundante, palmeiras, gramíneas, acácias. Para os caçadores-coletores, era um paraíso. Eram grupos nômades, homens e mulheres, jovens e velhos. Dividiam tarefas. Os homens caçavam e pescavam, e as mulheres coletavam frutos, raízes e sementes. Eles dormiam em abrigos simples, feitos com galhos e peles de animais. Eram livres, mas dependentes da terra. Viajavam leves, carregando só o necessário. Não tinham casa fixa, mas tinham um ao outro. Naquela manhã, o grupo estava acampado à beira do lago, talvez preparando o café da manhã, talvez limpando peixes recém-pescados. Foi quando eles apareceram. De repente, rápidos, armados e determinados. Não houve negociação, nem aviso. As primeiras lanças vieram do nada. As pedras afiadas cortaram o vento. Alguns tentaram fugir. Talvez conseguiram, mas muitos não tiveram a chance. Foram encurralados, subjugados. As mãos de alguns estavam presas atrás de seu corpo. Não foi uma batalha, foi uma execução. E quando tudo terminou, o grupo atacante partiu. Levaram o que quer que quisessem: alimentos, ferramentas e prisioneiros. E deixaram para trás os corpos, sem rituais, sem enterros e sem cerimônia. Os corpos permaneceram ali, ao relento. O sol, a chuva, o silêncio. Mas então veio a cheia. As águas do lago avançaram, trazendo lama e sedimentos. Em um gesto involuntário da natureza, aquele cenário de horror foi coberto e preservado, como se o próprio planeta quisesse esconder ou proteger aquele momento. Por milênios, tudo permaneceu intocado, até que, séculos depois, arqueólogos escavaram a terra e descobriram o que restou: ossos e lâminas, histórias que ninguém pôde contar até agora. Esse não foi o primeiro ato de violência humana, mas é o mais antigo que podemos ver com clareza. Nataruk nos confronta com a verdade crua. A brutalidade não nasceu com as cidades, nem com a propriedade. Ela estava entre nós desde sempre. Essa é a história de um grupo que viveu em harmonia com a terra, até o dia em que outro grupo decidiu que eles não deveriam mais existir. Parte 2. A ciência por trás do massacre de Nataruk. Ao olharmos para os ossos deixados para trás, vemos mais do que a morte. Vemos uma história enterrada por mais de 10.000 anos, em uma época onde os registros não eram escritos em papel, mas gravados no solo, nos sedimentos, nos corpos. O massacre de Nataruk aconteceu há cerca de 10.000 anos, na região do Lago Turkana,
no atual Quênia. Os esqueletos pertenceram a um grupo de caçadores-coletores. Foram 27 corpos, dos quais 12 mostravam sinais claros de violência. Homens, mulheres, até uma mulher grávida. Arqueólogos e bioantropólogos encontraram evidências perturbadoras. Fraturas no crânio, ossos quebrados em posição de defesa e até pontas de obsidiana ainda cravadas dentro dos ossos. A maioria morreu sem chance de escapar. Foi algo brutal, intencional e completamente humano. O Lago Turkana, naquela época, era uma região fértil, com vegetação abundante, recursos aquáticos e vida selvagem rica. Era um verdadeiro oásis para os grupos que viviam da pesca, da coleta e da caça. Mas justamente por isso, era também um local cobiçado. Esses povos não deixaram cidades, nem tumbas, nem muros de defesa, mas deixaram sinais do conflito mais antigo já registrado: a luta pelo território. Essa tragédia pode ter sido provocada por disputas por comida, acesso à água ou rivalidades intergrupais. Talvez uma emboscada ou um ataque para eliminar concorrentes. Eles eram pessoas como nós. Uma das vítimas estava em estado avançado de gravidez. Outras tinham as mãos amarradas. Não foi um combate, foi uma execução, um massacre. A violência estava ali desde sempre. A equipe da arqueóloga Martha Mirazon Lar, da Universidade de Cambridge, foi quem conduziu os estudos. Segundo ela, esse é o primeiro registro inequívoco de conflito armado entre grupos nômades, antes do surgimento da agricultura e da propriedade privada. Os corpos não foram enterrados, foram abandonados onde caíram. O local foi rapidamente coberto por lama ou sedimentos, provavelmente após uma cheia, o que permitiu a preservação extraordinária dos esqueletos por milênios. Embora outros sítios arqueológicos indiquem conflitos antigos, como Jebel Sabah, no Sudão, Nataruk é diferente. Não há indícios de uma vila ou necrópole. O massacre ocorreu ao ar livre, no que era uma parada temporária, talvez uma pequena base de pesca ou acampamento de repouso. A transição do período úmido africano para uma fase mais seca pode ter intensificado a competição. A escassez gera medo e o medo gera violência. Em Nataruk, o instinto de sobrevivência custou a vida de um grupo e a humanidade do outro. Hoje, o local é árido, castigado pelo sol. Um contraste brutal com o que foi um dia. Mas, mesmo sob esse silêncio desértico, os ossos de Nataruk ainda falam. Sussurram verdades ancestrais sobre quem somos, sobre onde estivemos e sobre os ciclos que, muitas vezes, se repetem. Nós não herdamos a terra de nossos antepassados, nós a tomamos emprestada de nossos filhos. E talvez o mais perturbador não seja o que aconteceu em Nataruk, mas o que ainda continua a acontecer. Porque mesmo passados 10.000 anos, os rastros da violência não se apagaram. No Quênia de hoje, ainda existem conflitos étnicos por território, recursos e identidade. Disputas que, de certa forma, ecoam aquele massacre antigo às margens do Lago Turkana. O tempo passou, mas a natureza humana parece repetir seus ciclos. O que foi enterrado na lama talvez nunca tenha ficado realmente no passado. Se esse tipo de história mexe com você tanto quanto mexe conosco, então
se inscreva no canal Raízes do Infinito. Aqui nós escavamos mais do que fósseis, buscamos as camadas mais profundas da humanidade. Curta, compartilhe e deixe o seu comentário. O que você acha que Nataruk diz sobre quem somos hoje? Porque às vezes, para entender o presente, é preciso voltar ao início.